Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Eu vou me dar aqui um pseudônimo, pois eu trabalho em uma casa que faz o bem. Mas não quero aqui dizer o local e nem colocar ninguém em apuros ou assédio. E também não quero fama e nem dinheiro, mas eu preciso que essas mensagens cheguem a alguém. Eu mandei para alguns outros canais que lidam com o sobrenatural, mas mandei coisas diferentes que, se caso eu perceber que eles não irão contar, e se o pessoal do canal gostar, eu enviarei mais dos meus relatos a vocês. Inclusive, o canal ficou bem melhor com a narração humana. Parabéns! Pode me chamar de Sombra. E, para que vocês possam entender sobre o que eu vou relatar, preciso dar o contexto a vocês. Eu nasci em um lar cristão e desde muito cedo eu vi espíritos, mas nunca pensei que fosse de pessoas que estavam mortas. Para mim, elas eram pessoas vivas, tão vivas quanto eu. Me recordo uma vez, eu com 4 anos vi um senhor muito simpático, chamado Seu Dito. Me pediu que eu desse um recado a meu pai, que ele o perdoava, e para que ele não ficasse alimentando aquele remorso. Quando eu contei isso para o meu pai, notei que ele ficou estranho, mas esse fato me marcou muito, porque ele me fez repetir a mensagem tantas e tantas vezes e descrever o Senhor de todas as formas, que depois ele foi buscar uma foto antiga e perguntou se quem eu vi estava ali naquela foto. Nessa foto tinha um time de futebol, e eu apontei, e nesse momento meu pai chorou. Mas chorou tanto que eu pensei que tinha feito alguma coisa errada. Mas depois ele me disse que era o pai dele e que o pai dele faleceu porque ele teimou em nadar. A correnteza estava forte. O pai dele viu e entrou para salvá-lo, mas ele mesmo não conseguiu se salvar. E o meu pai se culpava demais. Naquela época, o espiritismo não era visto com bons olhos. Mesmo assim, meu pai não quis saber e resolveu procurar ajuda para entender o que ocorria comigo. Fomos parar em uma casa que faço parte até os dias de hoje. E lá me acolheram e me explicaram que eu tinha um dom e que deveria usar para o bem. Em mais de 30 anos trabalhando nessa casa, já psicografei de tudo, mas existe um tipo de psicografia que, ao menos a casa que frequento não aceita. A psicografia aleatória e sem a intenção de trazer luz. São muitas vezes espíritos perturbados que muitas vezes usam esse processo. Ao menos eu enxergo assim, como um processo de cura. Mas que, infelizmente, isso não é divulgado para que as pessoas não tenham uma visão errada espiritual. E, sinceramente, com todo respeito, eu acredito que isso precisa ser divulgado, para que as pessoas entendam e saiam das fantasias, e também de suas bolhas, acreditando em regras, sendo que o mundo espiritual é um organismo vivo. Dito isso, resolvi que eu deveria dar voz a essas cartas, que os sofredores também merecem ser ouvidos. Eu os recebo e, com a ajuda dos mentores espirituais, eu os encaminho. Muitos espíritos eu já consegui ajudar assim. Muitas vezes eles só precisam de alguém que os escute e os entenda. Afinal, são espíritos sim, mas antes de tudo, eles eram humanos. Agora acredito que todos entendam o porquê não quero dizer quem sou, e nem a casa que eu ainda faço parte. Amo ajudar e trabalhar para o bem, mas eu não vou ser hipócrita. Tem muitas situações que sinceramente me revoltam.
Dentro da casa espírita me mantenho como eles querem que eu seja, mas na minha casa, quando eles vêm me procurar, acabo os acolhendo e com isso ajudando esses desencarnados. O que vim narrar aqui são as minhas cartas psicografadas, dessas pessoas que sofrem, das pessoas que estão presas nos umbrais, pessoas que ainda estão ligadas aqui na Terra e pessoas que são escravizadas. Essas pessoas querem ser ouvidas, mas muitas vezes não existe uma família para receber. E por isso resolvi que eu mostraria essas cartas psicografadas em algum canal que as acolhesse. Primeira psicografia. Sinto o cheiro de enxofre e carne queimada. Não é o fogo do inferno que os padres pintam. É o fogo da minha própria consciência. Meu nome? Não importa. Já não sei se ainda tenho um. Aqui sou apenas aquele que interrompeu a jornada. O lugar. Como descrever o umbral para quem ainda respira? Imagina a pior favela que você já viu, sob uma tempestade eterna, mas não há chuva. Há uma neblina grossa, fedorenta, que gruda na pele como baba podre. As casas não são de tijolos, são de sombra e lodo. Cada buraco no chão exala desespero. Aqui não há dia, apenas um crepúsculo doentio, uma luz opaca que nunca se decide se quer existir, tão fraca que não ilumina nada, mas forte o bastante para você ver o horror nos olhos dos outros. Eu não caminho, não, eu me arrasto. Meus pés, se é que ainda posso chamá-los de pés, tenho a sensação de estar sempre caindo dentro de um lodo, para sempre. O ar não entra nos meus pulmões, mas sinto cada golpe de falta de ar. Tirei a minha vida com veneno, e aqui o veneno não acabou. Ele está em mim. A todo instante sinto minha garganta queimar. Meu estômago se revira sem parar. Vomito bile negra e algo mais que não sei definir. Sou uma náusea eterna. Mas o pior são eles, os acusadores. Não pense que são anjos com espadas. São tão miseráveis quanto eu, espíritos que também se ceifaram, ou que viveram do ódio. Eles chegam em bando, saindo da bruma. Seus olhos são brasas vivas, suas bocas escancaram sorrisos de dentes quebrados ou pontiagudos. Eles sempre chegam gritando: covarde! Achou que a morte seria o fim? Achou que apagaria a lousa? Agora nos acompanhe no lodaçal. Então, eles me cercam, e ali começa a tortura. De todos os jeitos que você possa imaginar. Filmes de tortura não são nada se comparadas com as que eles fazem aqui. Quando isso acaba, começa outro tormento. Outro acusador me obriga a refazer o meu ato. Dia após dia, ele me leva até o local espiritual onde a minha tragédia aconteceu. Uma réplica do meu quarto, só que feita de lâminas de trevas. Ele me força a levantar a mão, a pegar o frasco, a beber o veneno. E eu sinto tudo de novo. A queimação, o ar faltando, o desespero de saber que não tem volta. E justo quando estou prestes a morrer, novamente no momento exato em que minha consciência se apaga, a cena se reinicia. É um loop de agonia. E sempre escuto a mesma coisa. Você quis acabar com você antes da hora? Pois agora isso aqui será sua ampulheta de dor. Cada grão de areia será uma lágrima sua por toda a eternidade. É sério, aqui é um verdadeiro pesadelo. Não existe nenhum minuto de paz, a não ser quando desmaio, mas aí vem alguém para que eu possa continuar com a dor e o sofrimento. Eu só vou poder sair daqui quando a data que era para eu morrer chegar. Até lá, continuarei revivendo todo esse pesadelo. Aqui não existe dia. Aqui o tempo parece que não passa.
Eu só quis escrever isso através de você, para que você, como trabalhador da luz, possa avisar a quem está sofrendo ou pensando em fazer algo contra si mesmo. Que não faça, a dor não passa, ela só aumenta e vai durar até que seu tempo programado na Terra tenha acabado. Segunda psicografia. Me chamo Clarinha e morri com 6 anos pelo marido da mamãe. Eu não fui para o céu. Eu não estou em um lugar bonito. Aqui existem várias outras crianças que são como eu. Nenhuma tem paz, nenhuma é feliz e nenhuma consegue perdoar o que fizeram conosco. Eu não perdoo. Até hoje, sempre que eu posso, eu fico obsediando esse homem horrível que ficou impune. Ninguém nunca descobriu o que aconteceu comigo. Eu fui abusada, sufocada, torturada, e quando a luz sumiu dos meus olhos, eu fui jogada dentro de um saco de lixo e ele ateou fogo em mim e depois jogou o que sobrou de mim em um penhasco. Ele se faz de bom homem para todos, mas eu não fui a primeira. E se ele continuar vivo, não serei a última. Minha mãe vive rezando por mim. Eu escuto e isso alivia minha dor. Já tentei contar para ela em sonho, mas ela pensa que são apenas sonhos. Eu queria que essa carta chegasse nela. Eu queria que você contasse a verdade para minha mãe. Onde estou agora não é um lugar bonito. Às vezes vêm umas pessoas iluminadas cuidar da gente, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo ter paz, sabendo que esse monstro ainda está impune. Eles me falam que eu preciso perdoar, que eu preciso seguir em frente, mas eu não consigo. Eles são pacientes, mas o ódio que está aqui dentro é grande demais. Não sei se um dia vou conseguir perdoar. Eles, os homens que brilham, dizem que sim, mas, por enquanto, eu acho que não. Tem outras crianças aqui, como eu disse, mas a gente não brinca. A gente só chora ou fica parado olhando para o nada. Às vezes, uma criança mexe em outra, mas não é para abraçar. É para morder, é para empurrar, ou para fazer um grupo e ir atormentar os nossos monstros. Tio que está escrevendo, tenta achar a minha mãe e conta para ela, ou dá um jeito da minha mensagem chegar a ela. Assinado, Clarinha. E essas são as 2 psicografias que recebi em minha casa. E como podem ver, existem vários espíritos que infelizmente ainda estão presos. E se vocês gostarem e quiserem, eu mando mais relato para vocês. Assinado, Sombra. Olha, Sombra, eu não sou de falar nos relatos, mas se você puder, lógico, você, por favor, mande mais relatos que nós vamos gostar muito de saber. Eu achei muito interessante e bem diferente, eu não fazia ideia. Mas aqui do canal somos muito gratos pela sua colaboração. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.